De novo, né? O que pareceu pra mim foi o teu vídeo falando inglês também, assim. Da onde, como é que você, como a gente tava falando, você nunca saiu do Brasil, nunca tinha saído do Brasil, Não, a né? primeira vez que eu saí, eu fui pra França, no caso. Aham, É uma longa história. E depois eu vim pra Irlanda direto. entendi. Mas já tava já com inglês afiadaço, né? Eu comecei a aprender inglês, eu tinha uns 15 anos, Sozinho. sozinho. Não sei por que também, do nada. Sozinho, comecei a aprender. Nunca teve assim uma vontade de morar fora ou por Não, eu alguns. sempre tive vontade de ir pros Estados Unidos. Aham. Acho que comecei a estudar inglês porque eu queria ir embora. Falei, Entendi. não, eu vou estudar inglês que um dia eu vou morar nos Estados Unidos. Aí eu fui e comecei a estudar, do nada. Fui estudando, tempo passando. Mas assim, como é que tu tinha alguém assim conhecido teu que já falava inglês Não, ou como é que foi não, esse do nada, processo ninguém na minha todo? família nunca. Eu nem entendi. Depois de um tempo que eu fui aprender inglês, eu fui pensar, gente, por que eu fui aprender inglês? Mas eu acho que eu queria mesmo sair do Brasil, comecei a aprender. Comecei ali com um vídeo no YouTube, que todo mundo começa, né? Pesquisando, fui indo. Do nada, na hora que eu me vi, eu já me vi fluente. Depois que eu fui ver o que que eu fui fazer pra estudar, né? Estudei muito, claro, mas foi uma coisa bem de sorte mesmo, do jeito que eu comecei a estudar. Claro que eu pesquisava muito, mas depois que eu vi, comecei a dar aula depois, mais tarde, eu fui ver como é que eu tinha aprendido e foi um jeito bem legal, do jeito que eu aprendi. Como é que foi que tu aprendeu, Eu, cara? Como é que... normal de todo mundo, começa a pesquisar no YouTube, Aham. como é que aprende inglês, e pesquisando. Só que na época eu gostava muito de ouvir pregação. E aí eu comecei a ouvir pregação de pastores americanos que vinham pro Brasil. Então tem o Mike Murdock, que é um cara que eu gosto muito, tinha o Miles Moore, o Benny Hinn, um cara que foi muito famoso. Também tem o Billy Graham, é o mais famoso de todos. Aí quando eles vinham no Brasil, tinha sempre um tradutor, né? Um cara falava e depois o outro falava, e traduzia na hora que tava falando ali. Aí tu escutava as duas vozes ao mesmo tempo. Aí eu comecei a ouvir, eu sempre fui muito repetitivo nas coisas. Aí comecei a ouvir, comecei a ouvir, e eu já tava nessa época estudando. Sim. Aí depois eu vi que eu conseguia assimilar muita coisa, por ouvir a mesma pregação muitas vezes. Aí às vezes é uma pregação, um trecho de 10 minutos, eu ficava ouvindo, repetindo ela, aí depois eu fui ver, caraca, isso aqui tá me ajudando. Aí foi passando tempo, depois que eu fui ver o quão bom isso foi pra mim, que o cara falava, então, por exemplo, I'm here today to talk about God's word. Aí a pessoa traduzia, eu tô aqui hoje pra falar sobre a palavra de Deus. God this, God. Aí depois eu fui vendo que, tipo assim, não, eu tô pegando. I'm here today. Aí eu falava, não, today eu já sei que é hoje. Aí eu fui ver, caraca, eu tô, querendo ou não, só de ouvir eu tô aprendendo. Claro, repetidamente, né? Muitas vezes eu ficava ouvindo o mesmo vídeo. Aí depois, mais pra frente, que eu fui ver o tanto que isso era bom pra mim. Ficar ouvindo isso, que era até um modo que eu gosto de ensinar inglês hoje. Que é assim, inglês com tradução simultânea. Você ouve em inglês e já ouve em português, porque aí você começa a assimilar. Aí você não precisa ficar toda hora parando, olhando o que você está estudando, você consegue ouvir. E desse jeito, eu comecei, fui vendo, e depois mais pra frente eu fui ver, caraca, eu dei sorte, né? Porque muita gente começa a aprender inglês, tem muita gente que nem pensa nisso. Aí depois eu fui ver que, através das pregações que eu ouvia, eu comecei a aprender inglês. Mas nesse caso aí, tu meio que ficou afiado no listening, né? Isso, mas é o mais importante, né? Tá, mas Pelo menos no começo. Tá, não, concordo. É que eu vejo que o listening ele vem primeiro, né? Sempre. Sempre. Mas e a fala? Como é que você treinou a sua fala? Aí foi perfeito. Escrita também, né? Porque... A escrita é consequência, né? Sim. Consequência. Assim, tem muita gente que pula esse processo e vai primeiro pra escrita. E o inglês delas, eu percebo, como eu já dou aula tem um tempo, né? Não tô dando aula agora, mas já dei aula um tempo e pretendo voltar. Quanto mais você tenta escrever no começo, pior é o seu inglês. Porque você sabe que o inglês você não dá conta de ler. Tá, sim. Se você tentar ler o inglês que agora, você vai ler tudo errado. Porque você vai tentar trazer seu português pro inglês. Então você pega uma palavra ali que não tem nada a ver, uma palavra que tem um S, já muda a pronúncia toda. Então quem aprende inglês escrevendo, aprende inglês errado. Certo. Então, sem querer, mais uma vez, eu aprendi inglês do jeito certo. Eu aprendi ouvindo. Depois eu aprendi a escrever, depois eu fui começar a ler alguma coisa. Praticamente acho que é assim que a gente aprende qualquer língua, então, né, depois cara? você Até para a pra nossa pensar, nativa mesmo, você não assim. para. Com 6 anos, 8 anos, sei lá, que você vai pra escola começar a copiar de verdade. É ali quando a gente... Mas aí você já tá falando no inglês, CA, já tá né? A falando. classe de alfabetização ali que você começa a aprender a ler, Você já tá escrever. entendendo tudo já. Antes disso, você já ouve, né? Você já fala, assim, o bebezinho já fala, já. E depois que eu fui perceber, que eu falei, caraca, deu certo. E quanto tempo, mais ou menos, tu tem noção de quanto tempo, assim, desde quando tu começou até tu começar a assimilar, assim, as palavras? Cara, faz muito tempo, né? Mas aí eu sempre paro pra pensar, eu lembro mais ou menos. Porque o inglês não é uma coisa que você fala assim, ó, hoje eu tô fluente. Né? Então,
Foi tipo, vamos supor que eu comecei realmente com 15 anos de idade. Foi nessa idade, foi em 2015, eu sou de 99, então todo ano vai de acordo. Então, 2015 ali que eu tava em Belo Horizonte jogando futebol. Eu sou de Belo Horizonte, mas moro em Nova Serrana, que é o interior. Voltei pra jogar futebol, fiquei morando com minha avó e do nada eu comecei a aprender inglês sozinho. Daí, naquela época, com uns 16 para 17, eu já tava conversando com uma amiga minha americana, que eu tinha arrumado no Instagram. Sim. Então, eu conseguia falar inglês já com uns 16. Então, foi tipo assim, um ano ali. Mas claro que eu não conseguia falar inglês muito bem. Mas eu já conseguia ali dar uma desenvolvida. Aí eu consegui essa amiga americana, depois eu comecei a conversar com ela, passei muita vergonha. Foi uma coisa boa pra mim, passei vergonha demais. E depois eu acho que com 17 eu tava realmente fluente. Uma pessoa que, tipo assim, conseguia. Então, uns 2 anos ali estudando. Vamos sozinho. colocar 2 anos. Colocar 2 É um anos. tempo bom, pô. Se bem que, com 15 anos a mente é bem mais fértil, né, do que agora, né? Assim, é fértil no sentido, assim, de assimilar as coisas. Né? Eu não sei. Acho que não. Acho que 15 anos você tem muita menos responsabilidade, né? Tá. Acho que qualquer pessoa de qualquer idade hoje pegar e ficar ouvindo inglês, mesmo tanto que eu ouvi aquela época, consegue do mesmo jeito. Né? Porque a gente tem esse negócio, não, quando a gente é criança é mais fácil. Não, é porque quando a gente é mais velho, a gente não pode ficar tanto tempo na mesma coisa. Você tem que fazer o podcast, você tem que ir pra casa, você tem que fazer não sei o quê. E eu com 15 anos tava jogando futebol e ouvindo inglês o dia inteiro. Tá, faz sentido. Né? Então eu acho que a idade se não é tipo assim, não, a partir dessa idade a gente vai começar a ficar mais slow de aprendizado. Acho que a gente tem mais responsabilidade, o nosso tempo de estudo, a gente acaba de contato diminui. Diminui a exposição aí a... Então até com 15 anos, muitas pessoas começaram a aprender inglês com 15 anos. Com 16 eu duvido, tava falando igual eu. Não, eu comecei a aprender, acho que foi com 19. E é engraçado, que bate muito bem assim, com o que você falou, que na época, assim, antes de eu entrar... Eu fiz curso, né? Fiz curso de inglês. Mas antes de eu entrar no curso, eu tava treinando sozinho, porque tinha uma amiga minha, não sabe? Que ela falava inglês, assim, perfeito, já naquela época. E aí eu cheguei pra ela, Renata, como é que tu aprendeu inglês? Aí ela falou assim, cara, eu nunca fiz um curso, mas eu vejo filme com legenda em inglês, então eu já treino o listening. E leio muito livro. E assim, eu vejo um filme todo, sei lá, com legenda em português. Aí vi o filme todo. Depois eu vejo o filme todo com legenda em inglês. Depois eu vejo o filme todo sem legenda. Cai na repetição. Cai na repetição. E aí eu comecei a praticar o que ela tinha me ensinado. E realmente estava funcionando. Eu pegava muita música. Eu pegava a música, ouvia a música e lia ali a letra da música. Então, esse daí é o melhor jeito. E às vezes cantava também ao mesmo tempo. Então treinava ali os 3 sentidos ao mesmo tempo. Ali, ouvindo, cantando e... Isso, a música é a maior fonte de aprendizado, não tem como. Porque você consegue ouvir repetidamente. Você não cansa. Na hora que você cansar, significa que você decorou. Verdade. Se você cansar de uma música de verdade, é porque você já tá enjoado dela de tanto que você já ouviu. Se já ouviu o suficiente, normalmente você decorou ela. Então, aprendizado é isso, decorar. Então, a música pra mim sempre foi o maior. E eu sempre fazia isso. Eu usava as letras, né? Spotify tem. Sim. Aí você vai com as letras, em vez de você ficar só lendo, você ouve e deixa só e vai analisando. Então, com certeza a música fez um grande papel nisso. Rap, eu ouvia muito rap, então eu acho também que esse é um dos fatores que meu inglês ficou muito bom. Ouvir rap, porque porque os caras já falam tudo pra dentro, tudo comido. Pra você entender muito bem, você tem que ir lá no fundo, né? Você tem que ver a letra, saber o que tá falando ali, tentar imitar ele. Se você consegue ouvir um rap, você consegue ouvir qualquer outra pessoa falando no dia a dia. Então eu acho que se você pega o mais difícil, que é o rap, qualquer tipo de rap que tá tendo hoje em dia, e consegue entender o rap, você consegue entender qualquer pessoa falando no dia a dia, porque tá falando tranquilo. Não, e é difícil, você tem que ficar repetindo toda hora ali. Eu lembro que eu escutava muito de Unity, que é o grupo do 50 Cent. Tá. Era aquela Smile. E aí eu repetia o refrão o tempo todo. O pessoal, meus amigos me chamavam maluco. Toda hora tava falando ali, não, cara, essa frase tá errada. Quanto mais detalhista você for, melhor, assim. Melhor. Você fica mais preocupado ali. E cantando, você pega a entonação, né? Então isso também te ajudou bastante, né? Com certeza. Cara, quando você viu ali que você aprendeu inglês, você começou a ver ali umas portas se abrindo pra você? Ah, com certeza. Com certeza. Pessoas que a gente talvez nem conversava, mas só por causa do inglês, a pessoa estava interessada. Teve uma vez que eu estava trabalhando numa escola, eu tinha uns 18, 20 anos, não sei, 18 para 19.
Aí eu tava trabalhando na escola fazendo um bico com um cara montando a barraca. Aí tinha uma barraca em escola particular, a escola mais rica que tinha na cidade, aí tinha uma barraca americana. Aí eu tava trabalhando lá com a roupa toda suja, que a gente tava montando barraca, aí tinha essa escola tinha essa barraca de feiras que eles estavam fazendo, tinha barraca americana. Aí eu cheguei lá e comecei a conversar inglês com os caras, o cara ficou tipo assim, que isso? Que esse menino tá trabalhando, montando a barraca aí, conversando com a gente. E dali eu conheci pessoas que até hoje é amigo meu. E pessoas, claro, bem de vida e tal. Querendo ou não, o inglês vai te abrir algumas portas. Sim. Vai te colocar em alguns lugares que não era pra você estar, né? Como é que... É. Então, eu acho que sim, com certeza. Já dei aula para pessoas que eu tenho amizade até hoje, então foi muito bem de vida também, que hoje eu tenho amizade, já me ajudou com outras coisas, não, com certeza. O inglês, com certeza, vai... Ainda mais no Brasil, né, velho? Ainda mais no Brasil. E como é que era pra você, assim, que as pessoas ficavam surpresas de te ver falando inglês? Como é que era pro Gabriel em si, assim? Era legal, né? Era legal. Gostava de ter essa... Hoje em dia eu já acho que eu já tô bem pra trás, eu sei só inglês e português. Ah, tá. É, você vem aqui pra fora, você sabe que tem muita gente do nada que fala 4, 5 línguas. Sim. É, eu já pensei em começar a aprender outro, só que eu não tenho vontade, velho. Não dou conta. Eu não quero aprender outra cultura. Nem espanhol. Principalmente espanhol, não tenho vontade ainda. Uhum. Espero. E também não adianta. Se você não quiser aprender, se você não tiver uma paixão, alguma coisa ali, você não vai dar conta, velho. Eu acho que vai ser bem mais difícil. Acho que quando você tem uma paixão, igual, por exemplo, eu comecei no inglês, aí eu tenho basquete, que é minha paixão, ficou 1000 vezes mais fácil. Tanto que eu comecei a jogar basquete depois que comecei a aprender inglês. Mas aí já ajudou tudo. Tudo foi influenciando pra me aprender inglês. Então, se eu começar a aprender francês hoje, provavelmente eu vou buscar um jogador da NBA que fala francês. Ou então buscar alguma coisa no meio que eu gosto do francês. Mas eu acho que tem muito a ver com sua paixão ali. Então, eu acho que hoje eu quero falar francês. Tá, então vai ser o francês a tua próxima língua. Mas aí eu tô vendo como é que eu vou fazer pra encaixar essa paixão de alguma coisa em francês pra me poder aprender. Porque se for só pra estudar agora, não tô com vontade não. Ah, durante o trabalho dá pra tu ouvir uns blogs. Tem até um vídeo que eu queria fazer sobre isso. O delivery é o cara que mais tem a oportunidade de aprender qualquer língua do dia, hoje em dia. Porque o cara fica o dia inteiro na rua, a gente fica com capacete. Você pode ouvir o que você quiser. Na época que eu fazia delivery, eu escutava muito Morning Show. Era um programa que tinha na Jovem Pan. Era um programa de política e tal, que eu via muito. Então, porque eu já vim falando inglês, né? Mas praticamente, então não foi tão coisa. Mas hoje em dia eu quero muito aprender o espanhol. Eu tava com vontade de aprender espanhol, só que eu não sei, eu não gosto muito de espanhol. Mas por quê? Qual é a pira do francês? Do francês? É porque o primeiro país que eu fui foi pra França. Ah, verdade. Fui pra França jogar basquete. Aí, pelo menos, já foi jogando basquete, então. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast. O link desse episódio completo tá aqui na descrição deste vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e seguir nas nossas redes sociais. Valeu? É isso.